Olá, seja bem-vindo ao Direito em Mente, nosso primeiro podcast. Estou muito feliz por falar hoje e trazer uma amiga que eu encontrei, né? Bati um papo no telefone, não a conhecia e por 2 minutos conversando pelo telefone e de imediato percebi que já a conhecia há muito tempo, tá? Para falar sobre da dor ao crescimento, desvendando a tanatologia nas perdas cotidianas, eu convidei minha amiga, né? Posso dizer de longas datas, né? Embora tenha conhecido agora, mas a sensação que eu tenho é essa. Minha amiga Soraya Perello. A Soraya Perello tem mestrado em psicanálise, doutoranda em psicanálise, especialização em tanatologia. E eu queria chamar agora para bater esse bate-papo comigo a minha amiga Soraya Perello. Me diz uma coisa, me conta a sua história primeiro, para depois a gente entrar no tema. E as histórias são longas São porque longas. é mais de meia década, né? Mas, enfim, de muitas coisas e muitas andanças, a psicanálise me traz encantamento, né? E a tanatologia faz parte disso, né? A tanatologia não é como todos pensam, é estudo exclusivamente da morte, mas bastante você falou, né? Das tantas vidas, né, que você está renascendo. E lhe digo mais, é a cada instante da vida da gente. Nossas células morrem a todo minuto e se refazem, né? Então, é isso. Essa é um pouco da minha história, a vontade de vida. É. A vontade de Como é vida. que começou essa história com a tanatologia? Me explica, porque é um negócio meio. Assim, em verdade, quando eu vi falar em tanatologia, a gente que é da área do direito conhece isso na medicina legal, né? Sim. Mas, né, esse estudo, eu acho que a sociedade em si, acho que não conhece, muita gente não conhece ainda, e quem conhece também tem um certo impacto, não sei, acho que é um paradigma quebrar. Geralmente, Me geralmente. explica. Então, a tanatologia, ela tem, de fato, a tanatologia investigativa, que é a que vocês mais utilizam na área do direito, e a tanatologia clínica, né? Então, essa tanatologia, ela vem dando vazão a muitas outras áreas. Aí você tem a psicotanatologia, você tem a biotanatologia, que vai falar justamente da vida. Então, assim, quando a gente fala o que é tanatologia? Aí a gente, né, pelo conceito, estudo da morte, né? E o que é essa morte? Então, assim, a tanatologia é o estudo da morte que o tempo inteiro você fala da vida. Falar da morte é tratar a vida, né? Então, assim, alguém já experienciou morrer e voltou para falar, sem envolver a questão espiritual, religiosa, né? Então, eu costumo dizer que a morte é a única experiência que a gente nunca teve na vida. Né? Então, a vida, a cada momento, ela é nova, ela se renova, né? E a tanatologia traz esse cuidado para com o outro. Então, não é só no momento da morte, mas durante a vida toda do ser humano, né? A gente tem perdas. E com essas perdas, a gente tem lutos. Então, assim, é uma coisa simples. Às vezes você tem até um bem que você perde. Você é casado, você se separa, né? Um filho que foi embora, alguém amigo que partiu. E Entendi. você sente dor, você sofre com isso. Você perde o emprego. Agora, na época que a gente passou, né, que ainda não terminou, mas a gente, graças a Deus, saiu da fase mais crítica, né, durante a pandemia. Quantas coisas perdemos, né, Uhum. além das vidas. Então, assim, isso nos traz dor, né, e isso nos traz sofrimento, e a gente precisa aprender, né, a trabalhar com essa dor, né, com esses sofrimentos, e a gente precisa passar disso. Você não pode Entendi. ficar parado nisso. Então, assim, não é a tanatologia, ela estuda a morte, mas na verdade é o Falando da processo da vida, vida, né? com certeza. Não é aquela primeira impressão que a gente tem, não. Tanatologia vai estudar só luto, é a morte, faleceu fulano, e aí você tem Não. esse processo de luto.
Não, é muito mais que isso, né? Não. Pelo que você está É, explicando, é um se eu te perguntar processo. assim, a gente começa a falar, né, de ciclos da vida desde as primeiras séries, né? Séries, hoje anos, né? Então, assim, qual é o ciclo da vida? Aí a gente fala, não, é nascer, crescer, envelhecer e morrer. Então, assim, ela faz parte do ciclo da vida da gente. E aí, o que é que a gente faz? Deixa sempre de lado. Tem o tabu. Eu Nós ia, não queremos a finitude. tá, e aí eu ia até te provocar nesse sentido, né? O ciclo da vida. Eu estava assistindo uma matéria, né? O Gentinho, é apresentador, Sim. ele é comediante, e um dos poucos momentos que ele falou sério, tá? Eu tava falando, acho que com a psicanalista, e ele falou assim: não, eu não acredito que a morte seja um fato natural, porque ninguém está preparado, ninguém né, É, aceita isso, e nenhuma cultura do mundo também aceita isso. Eu acho que tem alguns que aceitam, né? sim, isso é muito questão até espiritual, É, religiosa sim, aí ainda, no de final ele fato. falou assim: não, eu tenho certeza que tem outra vida além desta, né? E a verdade, assim, é que nós, embora saibamos, né, que existe esse ciclo, sempre quando se vai alguém, a gente fica com aquele Sim, sentimento. sim. Talvez seja pelo apego sentimental, não é? Se você está com a pessoa o tempo todo. Talvez não seja pela falta assim de você falar, eu não aceito que a pessoa se vá, né? A pessoa até sabe que existe o ciclo. Talvez ele Sim, não sim. esteja preparado para perder assim aquela pessoa que ele está todo dia ali abraçando, conversando. É um negócio meio que Tem, né, é complexo. é muito complexo, né? Mas os seres humanos são complexos, né? Nós somos muito complexos. Mas, assim, tem essa visão de que você não quer perder, e aí a palavra correta que você utiliza, o apego, né? E aí a gente tem apego a pessoas e a coisas, É, né? as Então, assim, é coisas. difícil, às vezes você ganha uma lembrancinha que é de alguém que você gosta e você tá ali, você não quer largar. Você, às vezes, tem roupa que você usa que não dá mais em você, mas o apego é tão grande que a gente não quer passar para frente, né? Aquele sapato que você mais gosta, tá Pronto, e aí ficando tem velhinho, você toda a insiste. história, né? Tem toda a Ah, história tem acerca toda uma desse história. sapato. E aí você não quer se desfazer, né? E tem também o outro olhar, que é assim, observar a finitude do outro é também me ver nessa finitude. E a gente vive um paradoxo, né? O tempo inteiro, a gente se utiliza muito da ciência para Sim. que a gente tenha um maior tempo de vida, né? Uma coisa que a ciência até hoje não conseguiu paralisar é justamente esse momento, né, de passar para um outro plano, né? Então, assim, são as duas vertentes. É a dor, o sofrimento por quem vai e a saudade que fica, né? E também a gente está ali vendo o próximo pode ser eu. E a gente não quer isso, a gente não quer a finitude, porque a gente também não tem o hábito, em especial aqui no Brasil. A gente não tem educação que fale, educação em saúde que fale sobre a morte, né? E em muitos países já faz isso. Então, assim, se a gente percebe, se a gente entende a morte como fazendo parte desse ciclo de vida, por quê que a gente tem tanto tabu, tanto medo de falar dessa morte, né? A gente não consegue visualizar esse Visualizar. momento da morte. A gente não tem essa competência de visualizar. Então, assim, vários pensamentos, né? Você, a não ser quem já tem a fantasia, né? Que aí você não consegue de fato é, visualizar as coisas, os pensamentos, mas é uma doença até rara, um transtorno muito raro, Uhum. né? Então, assim, a gente tem dificuldade de nos visualizar, né? Morrendo. Ninguém quer a finitude, mas o que eu entendo é que e eu passei a viver dessa forma. As minhas filhas às vezes olham para mim assim amanhã, ó, vem, para com essa conversa. Mas assim, a gente quando compreende, né, que ela faz parte desse ciclo, você vive mais intensamente, você busca a qualidade de vida, que é o que a biotanatologia trabalha, é com a vida, aí com a ótica da morte.
Então, assim, eu sei e todo mundo sabe que um dia vai. Né? Então, assim, porque a gente tem muitas frases que a gente utiliza o tempo inteiro. Então, assim, eu costumo dizer que desde o nascimento, né? Você é um sobrevivente das centenas de espermatozoides que estava ali lutando. Eu consegui chegar. Então eu consegui. Verdade, Depois eu vou pro verdade. útero da minha mãe e eu fico lá. Mas assim, os 3 meses são difíceis, né? Aí é todo cuidado, não pode isso, não pode aquilo. Por quê? Porque esse bebê pode morrer, esse feto pode não vingar. Então a gente está lidando o tempo inteiro com a morte, mas ainda assim a gente não quer falar sobre. E quanto menos a gente fala, mais dor ela causa. Mais dor esse momento da partida, né? É, a tanatologia ela traz essa dicotomia, né? Sim, sim. Então a gente realmente a gente não quer falar sobre isso, É, não é? Então a gente precisa falar. É um desafio, é, é um paradigma que tem sim. que se quebrar. Acho que, como você falou, desde o início a morte já bate a porta. Eu até brinquei com você mais cedo, né? Quando você chegou. Nós ficamos aqui, para quem não sabe, antes disso, meia hora conversando e a gente não conseguia parar, porque realmente falar com Soraya sobre essas questões é muito empolgante. Eu falava para ela assim que ontem eu morri, mas hoje não. Uhum. Então, a cada dia a gente nasce, né? Sim. Cada dia você tem uma folha em branco para escrever uma nova história. É uma nova oportunidade, A né? oportunidade de você falar assim, não, eu quero viver. E eu penso que é por aí. As coisas ruins vão acontecer. Sim. Tem até virou até meme, um jogador, que ele virou pastor, esse jogador, né, ele falava assim, me disseram que eu ia, me disseram que eu ia vencer, que eu ia viver de honra em honra, de glória em glória. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Então, a vida é isso, ela às vezes ela é cruel, mas a gente tem que aprender É. a lidar com isso, né? A gente não pode se abater. Não, né? E vejo assim, eu costumo dizer que a morte é a mola propulsora para a vida, né? Porque é justamente diante dessa possibilidade, né, de finitude, é que a gente quer viver. É que a gente o tempo inteiro fala, né? Agora eu vou fazer isso aqui, tal coisa hoje, porque eu não sei se amanhã eu estou aqui. Quando você diz isso, você está querendo dizer o quê? Né? Então, na sua mente, você sabe bem, eu posso não estar aqui, é porque Uhum, eu posso ter partido desse plano, né? entendi. Então, assim, não é propagar a morte, e a gente aqui não está falando exclusivamente da morte de pessoa, mas o tempo inteiro a gente tem perdas, né? O tempo todo, né? Como eu falei mais cedo, é essa questão das perdas diárias, né? E se a gente tem medo dessas finitudes, né? Como é que a gente consegue Ah, sobreviver? é, Antes de a gente iniciar, né, o nosso bate-papo aqui, quando nós conversarmos, você tocou num negócio interessante. Diga. Eu falei, que é necessariamente que a porta ela só pode ser aberta de dentro para fora, né? Você estava me falando enquanto psicanalista, né? Você pode até tentar ajudar de alguma forma, Sim. dialogar, mas precisa muito que a pessoa. Queira. A pessoa tem que querer. Ninguém transforma o outro. A gente casa, Uhum, né? A gente vai se adaptando, mas a essência de cada um permanece. E é justamente por essa essência que você se apaixona, que você ama, né? Quando perde essa essência e você passa a querer ser muito o outro, perde o encantamento. Então, não adianta muito a gente tentar querer que o outro mude, se o outro não quer mudar. Então, assim, a psicanálise, assim como também dentro da tanatologia, a gente trabalha dessa forma. O outro tem que querer. Se você não quer ficar bem, uhum. eu não vou conseguir. Também que você fique. Eu não tenho varinha de condão, eu não tenho receita pronta, né? Até por conta dessas coisas, a psicanálise é muito diferente da psicologia,
né? Ela está dentro dessa área da psicologia, mas ela não é considerada uma ciência, né? E Freud morreu até e fez tudo dentro de um ambiente da medicina, mas ela não é uma ciência. Por quê? Justamente respeita a cada um. Você pode ter o mesmo problema que eu, mas você vai pensar de uma forma e ele vai te atingir de uma forma e em mim vai atingir de outra. As crenças são Então, são diferentes, né? Cada pessoa diferentes, é única, é né? única. Então, a ciência não vai, de fato, acatar a tantas coisas diferentes, né? Então, para você se compreender, se entender melhor, e tem que passar pelo sofrimento, tem que Uhum. passar por todas as dores mesmo. Já imaginou a vida sem problema? É, Seria um marasmo, sem obstáculo. Eu né? acho que os obstáculos nos fazem crescer. Com certeza. Eu tiro isso pela minha história de vida, né? Então, assim, você é advogado, você estuda bastante e tal, bacana. Mas para chegar até aqui, como eu falei, eu morri várias vezes. Morri Faz e, parte. e vivi várias vezes. É. E foram os obstáculos que me deu essa chance de estar aqui, não é? Hoje esse podcast é mais um desafio. Eu entendo que achei meu propósito, que é ajudar as pessoas. Quando meu filho, na verdade, falou de você, né? Que vocês dividiam a sua opinião na academia e tal. Meu pai, tem uma psicanálise que ela fala sobre tal jeito. Eu falei, cara, que é isso aí e tal. Então, assim, eu não pensei duas vezes. Eu falei, poxa, essa é a pessoa, Felipe. Eu preciso conversar com ela, eu preciso bater um bate-papo, porque eu sei que é um diálogo que vai ajudar muita gente. Se a gente puder contribuir de alguma forma, nós vamos contribuir. Eu acho que não poderia ser a pessoa melhor e o tema melhor para a gente abrir esse podcast. Hoje, você não imagina, eu estou muito feliz Que bom. estar falando sobre isso. É uma área que já me acompanha há bastante tempo, desde lá da faculdade. Eu era Bom. vendedor, né? E aí saí da área de vendas né, passei a estudar, fazer direito. Isso me acompanhou há muito tempo, porque o vendedor sofre com essas situações, né? Muita pressão diária. Sim, E aí sim. até na minha monografia eu falar de dando psico na área de vendas. Ó, Essa coisa foi me acompanhando e depois de muito tempo eu fiz a minha pós-graduação, minha especialização em psicologia e coaching. Então eu tento juntar isso, direito, psicologia hoje, tentar ajudar as pessoas de alguma sim. forma, pelo pouco que a gente pode ajudar. A sua contribuição aqui nesse momento, né, tem sido uma coisa que me deixa bastante satisfeito. Voltando para a nossa conversa, para a gente não perder, eu sei que a galera, o pessoal que está assistindo, está gostando, mas assim, voltando para aquele contexto que eu te falei, eu morri ontem, mas hoje estou vivo. Em relação aos obstáculos, isso nos faz crescer, Sim, não é? A cada dia que você sofre, mas no outro dia você vai conquistar aquilo e te deixa mais forte, né? com certeza. Quando você traz aqui que Felipe me ouviu falar, é na fisioterapia que a Isso. gente está fazendo juntos, né? E aí ele chegou, eu estava sentada, tô com o ombro, né, inflamado, e aí ele precisava pular. Uhum. E ele estava com medo. E aí a gente começou a conversar, né? Então, assim, todos nós temos nossos medos, né? E a gente precisa. Eu costumo dizer que, assim, tudo tem seus contrários, né? Sim, E às vezes a gente pensa que o que é ruim é só ruim. Não. O que é ruim também nos traz experiências. E o do que é ruim, a gente também pode tirar coisas boas, né? claro. E aí, Felipe pulando, e a fisioterapeuta falava: Não, pode segurar, pode pular, confia, confia. E faltava isso nele por conta do medo que consumia. E aí a gente foi fazendo algumas práticas lá e eu falando para ele. Aí ele. Olhando aí, na segunda vez que ele foi, ele já pulava mais fácil. Eu digo, ó, tá perdendo medo, hein? É, Aí ele não, ele falou, escuta o que eu te falei. Então, assim, não deixa que a primeira coisa que venha à sua mente seja, de fato, o medo. Não, coloca uma coisa positiva, mesmo que depois você até tenha um medo. Então, a gente precisa também trabalhar muito essas questões. A gente tem
é uma mania mesmo, né? De sempre olhar primeiro o lado ruim, depois o lado bom. Vamos fazer o contrário. Vamos tentar fazer o contrário. Em tudo, inclusive em vendas. Né? Vamos acreditar que a gente vai. E essa coisa de dizer assim, o não eu já tenho, o sim pode ser que talvez venha. Não, eu costumo dizer que a gente tem o sim. O não é que talvez venha. Então, Sim. assim, a gente tem que, o tempo inteiro, a gente tem que, primeiro, vai com a positividade, deixa que a coisa flua. E a gente não faz isso. Geralmente, né? Eu vou te fazer uma pergunta que as pessoas devem estar querendo fazer. Como é que a tanatologia vai me ajudar nesse contexto? Como é que a psicanalista, né, vai conversar comigo? Como é que é esse processo de ajuda, né, Então, enquanto psicanalista, né? Enquanto atividade, sim, né? sim. Como é Bom, que funciona? a psicanálise, na realidade, ela ajuda você a encontrar o seu eu mesmo, né? É você. Então, Uhum. é por isso que eu trago assim, eu não consigo fazer que você mude, né? E geralmente nós temos os nossos traumas, cada um do seu tamanho, com a sua potencialidade, mas todos nós passamos por coisas que às vezes pode ser uma bobagem para um, mas que para o outro não. Então a psicanálise, ela trabalha justamente para amenizar seus traumas, né? Mas eu não vou dar conta de você só se você não quiser. Eu não vou te aconselhar, né? Não é como outras terapias que a gente às vezes até ousa a dar uma opinião. A Sim. psicanálise não trabalha com opinião, né? É ouvir e a gente trabalha muito mais com os atos falhos. É o que você diz sem querer dizer, que Uhum. você vem, que você conserta, não é isso, não é aquilo, não foi assim, e justamente é aí aonde a gente começa a trabalhar. A tanatologia é uma outra ciência, né? E porque a psicanálise ela trabalha com a psique, né? A tanatologia de forma geral, ela vai trabalhar com a melhor qualidade de vida. Então, assim, a tanatologia pura, ela vai trabalhar com o luto, né? Com as dores desse luto. Então, assim, tem até um campo vasto de atuação que é com o enfermo, dentro de casa, é no hospital, é com os profissionais de saúde, que está ali lidando com a morte o tempo inteiro, e muitas vezes a gente acha que. A gente costuma dizer, não, é porque é muito frio e é assim mesmo. Não é, porque também é uma pessoa que está ali. Né? E às vezes, se ele está lidando com familiares, agora na pandemia mesmo, que horror não deve ter sido. Né, dentro dos hospitais. E a gente ouviu muita coisa. Então, a tanatologia, ela vem para trazer qualidade de vida. A psicanálise, ela trabalha também para trazer essa qualidade de vida, mas é através do seu entendimento. Né? Então, é você junto comigo, e eu estou ao seu lado, não estou nem na sua frente, nem atrás, eu estou ao seu lado. E a gente vai trabalhando esses atos falhos, a gente vai buscando o porquê que eu faço isso. O porquê que eu estou sofrendo por isso. Né? E aí são muitas coisas que geralmente vêm mesmo da sua fase de desenvolvimento, da sua infância, da sua adolescência, né? E que a gente fala tanto dessa adolescência mesmo, é um momento crucial. Você tem Sim. adolescentes aqui ainda, né? É. Então, assim, a gente tem como irresponsável, como não liga para nada, e nós todos passamos, cada um à sua maneira, mas a gente passa pela adolescência, também com as nossas vulnerabilidades. Eu não sou uma criança mais, mas eu também não sou um adulto. Que às vezes ele pede, olha, eu posso então, eu já passei da infância, então se ele pede para ficar no seu colo, menino, você já está grande, você já é um homem, É. beleza. E aí depois ele pede, olha, então eu vou dormir hoje fora, eu vou para uma festa e vou dormir fora. Você vai deixar? Então, assim, o que é que eu Então, sou? é, E aí a gente é um aprende de, momento que começa não é? a se E a conhecer. gente precisa. É o momento que todos os hormônios estão à flor da pele, está chegando tudo, e eu me sinto dono do mundo. E a gente, muitas vezes, a gente não entende, né? A infância, da mesma forma, a gente trata, muitas vezes, as crianças como se não tivessem vontades. Elas não são adultos em miniatura, mas elas são pessoas e elas têm as vontades delas, como nós também já tivemos. Então, cada época é uma época, a gente está agora numa época difícil, né? E por aí vai. Eu queria conversar contigo também sobre mais outra coisa. É paradigma. Acho que a ideia do podcast é isso e eu quero te provocar. É,
Tem gente que fala assim, um psiquiatra, psicanalista, psicólogo. Não, não vou, não, que é coisa de De doido, não vou bater doido. um papo. Não, não sou doido, não sou, não sou. É, Então, a gente precisa quebrar essa com coisa, certeza. né? Então, é um cenário que não condiz com a realidade, Não. não é? Assim, você está falando da tanatologia. Não necessariamente a pessoa precisa estar em uma situação, não me reconheço, não sei quem eu sou, para procurar uma Não. especialista. No bate-papo, assim, É. eu estou aqui, né, em uma consulta grátis. Eu estou em uma consulta grátis, né? É, então, às vezes é um bate-papo desse que às vezes você é uma dúvida que você tenha, às vezes precisa só de uma vírgula, ou então de um ponto final, ou de um ponto de segmento, né? Para você seguir em frente, às vezes colocar, se realizar, não é? Então é um paradigma a ser quebrado, né? Sim. Na realidade, esses especialistas, né, é justamente para a gente não ficar louco. Né? Então, assim, se a gente não busca, e aí tem muito essa ideia, Sim. né, de muito antes, e essa coisa do psiquiatra, e como também a loucura foi tratada, né? Então, assim, vem muito daí, né? A história da loucura a gente vai compreendendo muito isso. Se você pega e vai. Olha, tem alguns documentários que valem a pena até. Depois a gente vê, se você quiser olhar, já que você gosta do assunto, Gosto, né? Então, sim. assim, não era somente os loucos que estariam lá, né? Então, você tem aí, acho que foi, se eu não me engano, né? Em Belo Horizonte, Uhum. né? Aquele Barbacema. E aí, até as mulheres, os maridos que traíam, né? E aí as mulheres ficavam grávidas e tudo, mulheres pobres, mulheres que Sim. trabalhavam na casa, iam para lá também, Hum. né, iam para lá também. Então, assim, a história da loucura tem muita coisa que a gente precisa compreender, e aí hoje a gente vai trazendo as coisas dessa forma. A gente, quando fala desse profissional, aí eu não sou doido. E aí tem muita gente, né? E se você pegar um artista, para sair de uma personagem para outra, Verdade. o analista Que e, loucura, e né? os psicólogos, eles fazem parte desse cotidiano, né? E já a gente, pessoas tidas como comuns, né? A gente não tem esse costume. A gente, quando procura, a gente procura porque está sentindo alguma coisa, né? E saber bem, também ver. Às vezes a gente vai, a gente não gosta, procura um outro profissional. Se você observar dentro da área mesmo de psicologia, não existe somente uma corrente, são várias. Então, não gostou de um, busque outro, mas é preciso. Os tempos que nós estamos vivendo, é preciso. Eu não abro mão da minha análise. Então, amanhã de manhã é dia e eu não abro mão. Podem até descontar do meu salário, mas eu não vou abrir mão. Porque assim a gente precisa falar, a gente precisa colocar para fora. E a gente tem medo do julgamento. Por que a gente não fala com qualquer pessoa? Às vezes você está sentindo dor, mas fala, tem até vontade. Mas falar, mas não vou falar com fulano, por quê? Porque a gente tem medo do julgamento. E independente de estar dentro de casa, de ser amigo, às vezes a gente consegue falar e pode reparar que as pessoas que falam mais, hipoteticamente, né, Uhum. são mais felizes, estão sempre mais abertas, e aquele que se retrai, que não fala, É, acaba o profissional da tanatologia tanatologia. é uma pessoa ímpar, né? Por exemplo, às vezes a pessoa Sou não. suspeita, né, Não, de não, dizer. jamais. Porque às vezes tem determinados temas que a pessoa não quer tratar Sim, na sim, própria sim, família por. sim. Vai ter uma rejeição. É. é, E a profissional da psicanálise, nesse momento, ela é um papel fundamental, porque ela é imparcial ali. Ela Tem que olha a ser, situação de fora e fala, não, não é tem que por aí, ser. é por aqui e tal. Então, é uma pessoa que vai ser ouvida, né? Que vai direcionar a coisa, né? Talvez É. vá ser ouvida, né? Nem sempre vai. No início sempre há desconfiança, né? Tanto É, a há uma repulsa, né? psicanalista como o psicólogo. Então, assim, às vezes as pessoas imaginam que faz uma consulta e aí, assim, não serviu de nada. A gente não vê o resultado assim, porque você pode ter o problema que for, mas você não chega falando e colocando tudo
que você precisa colocar para fora. Geralmente, nós, seres humanos, a gente tem a mania de sempre buscar a culpa no outro, né? Uhum. E nós só nos enxergamos através do outro. E aí geralmente a gente faz isso. Então, assim, acontece alguma coisa errada comigo, mas aí você vai buscando, né? E a Isso. gente precisa ter essa compreensão. Por isso que, assim, o meu encantamento pela psicanálise é justamente trabalhar com esses atos falhos, né? Que é o que a gente precisa colocar para fora. E aí você não consegue, em uma única sessão, 2 sessões, você colocar tudo, porque você não confia. Você está me conhecendo agora. Como é que tu vai confiar em falar da Não, já sua vida confiei, para mim, né? já confiei, Então, já tô abrindo todos os né? meus traumas para você aqui. Você falou tô tratando com você porque eu já tenho uma certa intimidade aqui, Pode ficar assim, tranquilo. você falou da pandemia. Sim, sim. Eu acho que muita gente ficou mal com isso, né? Porque Muita. eu lembro, a visão que eu tenho, como fala em pandemia, era na TV. Eu parei de assistir TV por muito tempo, já tem bastante tempo. Então, os poucos momentos que eu assistia, só vinha coisa ruim. É, Era a visão de um chinês caindo na rua. Não sei se é as terrível. primeiras informações que veio de fora, né? É, Então aquilo já foi impactante. Aí você começa, faleceu fulano longe, é, faleceu fulano mais perto. Aí faleceu fulano da sua família, faleceu seu amigo. E aquilo é. começa a ficar um negócio meio que. Aí você não pode sair de casa, não é? Aí eu nasci em 72, tenho 51 anos, sou novo, novinho. Muito. Então, de lá para cá, eu não lembro de ter acontecido alguma coisa assim. É, Então, me venderam a ideia, essa, do que a ciência estava muito à frente. Eu não esperava que a gente sofresse por muito tempo assim. Penso que não. Acho que 0% conseguiu sair dessa sem trauma. Né? De qualquer sim, forma, sim, seja uma sequela física, sim. seja ela sentimental, alguma coisa mexeu muito. Muito. Nós somos Né? seres sociáveis, né? Uhum. E de uma hora para outra, a gente foi obrigado a ficar trancado, a se isolar, né? E nós não conseguimos viver assim, né? Então, por mais que a gente fale, olha, eu gosto de ficar no meu cantinho e tal, mas você não vive sozinho, né? O tempo inteiro a gente está nesse movimento. É um E a ser vida social, né? É um ser é, social. Então você foi esse, impedido você de ficou sermos social, trancado, né? você ficou trancado, você vê que houve isso, né, tem números, né? Aí é muita separação, porque aí você fica o tempo inteiro, Aham. filho brigando com pai, com É, mãe, aquela confusão toda, confinado, né? né? Então, assim, de fato, houve de tudo. E as pessoas ainda não se atinaram que a gente precisa, de fato, se cuidar. E, assim, tem também o seu lado positivo, Isso. né? De um lado, a gente ficou mais junto, coisa que a gente não estava fazendo, e a gente está retomando de novo, né, essa vida do afastamento, porque aí a gente vai para o celular, a gente vai para um É, equipamento, e aí você esquece que o outro, a gente às vezes está na mesma mesa e cada um está se falando até pelo celular, potencializou a né? internet. Pois é, então Potencializou. assim, né, houveram também o surgimento de vários empregos também, né, de profissões que Home também, office. pois é, então assim, também traz o lado positivo, mas para a gente mesmo, que é um ser sociável, foi muito difícil, né, e aí a gente está vendo agora a explosão, né, de tantos casos de doenças psíquicas mesmo, né, Depressão. então, muita depressão, angústias, né, que vem muito com a depressão. Aí você tem ansiedade. Ansiedade virou um negócio que parece que está uma coisa É, normal, que já faz parte do cotidiano da gente. E assim, a ansiedade depende do grau que você tem, né, para você de fato achar que é uma normalidade, né? Tem ansiedade que você vai para o balão de oxigênio e eu isso aí tenho, pode se transformar também eu numa tenho muitos depressão. colegas que têm Pois ansiedade. é, É assim, ansiedade é querer que o futuro aconteça agora, no presente, na né? sua profissão mesmo, Na minha isso profissão é muito latente, né? A né, coisa é com certeza, estamos sempre muito buscando algo assim. que vai acontecer É, ainda. pois é, Então, a ansiedade vai permeando eu, vocês, né? eu vejo que isso é muito latente depois É, da com pandemia. A certeza. ansiedade que, cara, será que eu vou morrer amanhã? Eu preciso fazer acontecer isso hoje. E você trazer É, a coisa do futuro.
Não, eu tenho que viver É, agora. O que é que eu tenho para viver agora? é, Eu tenho essa caneta, né? Eu tenho esse papel, eu tenho sim, esse microfone, eu tenho que fazer sim, sim, sim. o presente. Eu acho que é a grande sacada da. E quando a gente fala, né, no ser sociável, então assim, a gente tem que ter em mente, de fato, eu não vivo só. Então, assim, a própria tanatologia, né, ela traz isso, é ajudar ao outro, é estar com o outro. E isso não estou dizendo que é somente no momento da morte, não. Porque, assim, a morte é uma consequência da vida, né? Então, para morrer, basta você estar vivo. E a gente fala muito isso, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa se ajudar. A gente precisa se ajudar. Então, se tem profissionais para isso, por que esse medo? Então, assim, as pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam saber, né? E parar com esse medo que, assim, não é só tomar medicação, não é só uma cirurgia que resolve o problema. Às vezes, a conversa, o colocar esse peso, esse nó na garganta para fora, é preciso. E como cura? E como cura? É, É complicado, porque você tem duas opções, né? Eu sempre falo. sim, A para primeira tudo. opção é você falar assim, não, vou levantar, vou viver. E tem gente que procura a segunda opção, que é pior. Não sei, não sei É, por quê. Ele fala assim, não vou viver mais, vou me recolher. Não, mas ali mas não é fácil também, não, sozinho. não é Algumas fácil sozinho, né? vezes, sozinho você não conhece. Então, assim, você não consegue fazer isso. Uhum, Muitas vezes você tem que ter, de fato, outra pessoa que te ajude, que converse, que te entenda, né? Às vezes, a maioria das vezes, né, a pessoa depressiva, ela, de fato, ela vai se isolando, vai se isolando, se isolando. E aí, como não tem ninguém mesmo, se isola e a gente acha que é normal. Não, não vamos mexer, vamos deixar. E não é por aí. Às vezes, você, de fato, precisa de que um outro faça por você. É que nem o luto. Aí a gente fala assim, ó, cada um tem seu tempo, né? Cada um vive a dor de uma forma, independente do luto da morte ou do luto da perda, né? Cada uhum. um tem o seu tempo. Mas você também tem que observar que há um tempo que isso pode virar uma doença. É, Né? Então você isso tem vai que se ter, agravando, vai se né? agravando, porque é tristeza, né? Você tem as recordações boas, você tem as recordações ruins, tem as Uhum. recordações que te deixam tristes, né? E a tristeza que vai virando angústia, que vira melancolia, e aí, meu amigo, não tem como a gente. Você não tem como mais recuperar isso, talvez, né? Talvez, 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 né? Perfeito. É, eu nem contei aqui, nem nosso tempo, mas eu acho que tá batendo quase 1 hora, 40 minutos. Bacana. Pô, Eu quero, assim, agradecer muito por ter aceitado esse bate-papo aí. Eu acho que, acho não, tenho certeza, esse bate-papo contribuiu muito para quem está precisando se conhecer um pouco. Eu não conhecia a matéria a fundo, né? Ontem eu dei uma olhada, passei o olho uhum. assim, e tal, para não fazer feio aqui, né? Fiz meu dever de casa. Mas conversar contigo foi muito bom. O tema, não é? Tanatologia, ele é muito amplo. Sim, Acho que sim, até que cabe sim, uma sim. nova data aí para a gente, né? É porque é um tema novo, então, assim, é como você trouxe aqui desde o início, a gente precisa aproximar as pessoas, né, dessas profissões, Sim, desses cuidados que a gente pode ter, né? Então, assim, a gente não pode também trazer muitas coisas logo de início, também com palavras e com conversas totalmente acadêmicas, nada disso, né? Mas quem tiver interesse, né, claro. busca um pouco, também estou aqui à sua disposição e à disposição de qualquer pessoa. É um tema que me traz muito encantamento, né? E não é encantamento pela morte, mas ver a vida, né, através justamente dessa finitude do nosso ciclo, né? Uhum, Então, e a gente trabalha o tempo inteiro com isso. Aí, claro. às vezes você está alegre, você fala, olha, estou morrendo de fome.
Olha a morte, né? Ah, ainda não vou lá, nada, nem morto. E a gente, é uma coisa tão comum, a gente trata o tempo inteiro, mas quando você vai falar seriamente Quando disso, coloca na aí as mesa. pessoas se assustam. Ai, nem quero falar disso. E, pelo contrário, a gente deve falar, porque quanto mais a gente fala disso, a coisa, esse fim de vida, né? Ou a própria perda das coisas cotidianamente vão doer menos. Não é que você vai sanar completamente, porque geralmente, né, e dependendo do grau de amizade ou de parentesco que você tenha, né, você sente cada um de sua forma, né? Vem uma pergunta Mas, aqui, já te. Assim, é porque é muito interessante, a gente vai entrando nesse contexto aí e vai se empolgando. O que que você teria para dizer para alguém que, de repente, precisa se achar. precisava. Como é o que é o viver melhor? Qual é a sugestão que você dá? Tá? Bom, tem o que é viver para cada uma pessoa, né? Então, o que é viver para você? Né? Então, é buscar a qualidade de vida, né? É tentar ao máximo estar bem consigo. E a saúde psíquica faz parte disso. E às vezes a gente quer um corpo bonito, né? Um físico que chame atenção. Mas e a saúde mental? Como é que tá? Né? E se você não está bem psiquicamente, você pode ter o corpo mais lindo para os outros, mas para você não vai estar bem. Né? Então, é buscar ajuda, se não consegue fazer só, ter em mente que esses especialistas não estão somente para quem é louco, mas também para eles. Mas se a gente não quer ficar mal, procura. Procura um psicólogo, procure um psicanalista, procure um tanatologista, um terapeuta, né? Não vou trazer somente para mim, eu acho que o sol brilha para todos, mas a gente precisa buscar um profissional sério, né? E que consiga de fato te ajudar. Então, o incômodo maior é justamente esse julgamento do que o outro vai dizer. Então, se você não consegue fazer isso sozinho e com as pessoas que estão ao seu redor, porque às vezes família também é tóxica, né? Então, busque ajuda, busque ajuda. Bacana. É isso. Obrigada pelo Não, convite, obrigado viu? eu. Obrigado eu por Estou à disposição, estar aqui batendo né? esse papo contigo. Aí qualquer Estou coisa, muito feliz, né? Esse primeiro podcast contigo aqui, acho que veio a calhar. que bom, E que dizer para o bom. pessoal que não perca o nosso segundo podcast, que vai ser igual a esse. É um bate-papo bom, mas bem esclarecedor, É, bacana. Obrigado por trazer aí também esses temas que parece ser muito distante da população e a população que precisa, viu? bacana. Obrigada, doutor Sebastião. Obrigado Muito eu, Soraya. obrigada. Obrigado a todos. Até a próxima.